Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma edição do podcast Saúde Integral. E hoje a gente vai falar muito sobre saúde da mulher. Para isso eu trouxe então uma convidada especial, que ela trabalha muito com o universo feminino, muito treinamento com mulheres, a Paula Novelino. Tudo bem, Paula? Tudo jóia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falando de um assunto que é super importante para o nosso universo feminino. Eu trabalho hoje com desenvolvimento comportamental para times e lideranças, principalmente lideranças femininas, né? Eu faço parte da plataforma AgroMulher, onde a gente desenvolve lideranças, mulheres do agro que precisam de um apoio, principalmente no agro, que é um universo bem masculino, então esse foco é bem importante, e também com workshops, treinamentos, palestras para as empresas em geral. Excelente, Paula. Então hoje a gente vai falar muito sobre a saúde integral da mulher. Entendendo que o que mais desequilibra a saúde da mulher são os conflitos biológicos, né? O que a gente já conversou, que são as questões emocionais. Então a mulher, ela sofre muita pressão, porque hoje são muitos os universos que a mulher ela precisa aí, se organizar, não é isso? Então, a gente precisa hoje falar um pouquinho sobre esses propósitos biológicos, sociais e pessoal da mulher também, né? Com certeza. Tudo que está por trás, né, de toda essa expressão que o corpo traz, né, através das doenças, das desordens, tem muita coisa comportamental, muitas crenças, né, muitos problemas emocionais que às vezes não são vistos, né? As pessoas não trazem isso para a consciência. E às vezes você acaba tratando consequências, mas não vai exatamente na causa, né? E a mulher, ela precisou esconder muita coisa, né? Principalmente os seus conflitos mais íntimos. A gente vai estudar aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho para vocês que o universo, o território feminino, ele é um território mais íntimo, ele é o território do ninho. E agora, com as mudanças, as adaptações sociais, a mulher ela teve que ir para fora. Ela precisou ir para o território onde os machos estavam. E agora, essa mudança comportamental e emocional começou, então, a gerar aí as doenças físicas e comportamentais das mulheres também, né? Exatamente. Hoje a gente vê essa questão da mulher principalmente limitada pelo medo, né? Medo de não se encaixar, de não ser aceita, o medo até de ser mãe, vinda muito dessas experiências que todas as mulheres já vêm vivendo gerações, através de várias gerações, principalmente com a cultura do patriarcalismo, que é um grande gerador de crenças dentro do universo feminino, na hora que justamente conceitua que a mulher está ali para cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela deve ser o suporte emocional. Então, ao colocar a mulher nesse lugar, por muitas vezes, quando ela sai desses papéis, né, que já colocam, por exemplo, mulher tem que ser mãe. Tem mulher que não quer ser mãe, tem mulher que... E existe essa cobrança, né? Então, quando a mulher é colocada nesse papel, ela foge um pouco da sua essência e isso traz muita ansiedade, muita dificuldade de se posicionar, tanto socialmente quanto politicamente, economicamente. E aí vem vários bloqueios e limitações na vida adulta por conta dessa opressão, né? E essa colocação que você falou é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam para mim assim, Fabrício, então quer dizer que esse meu programa biológico, esse meu mioma, é porque eu tive o medo de engravidar, é porque eu me senti, às vezes, desvalorizada, eu achei que eu não era capaz de engravidar. Não, é porque você já carregava algumas crenças e aquilo era pesado para você. Aquele assunto, aquele tema, ele era tão forte que ele se exteriorizou ali, ele se transformou em uma alteração orgânica também. Então, se você já tem isso resolvido em você, se você já tem o seu propósito pessoal alinhado a esse propósito biológico, a mulher vai ter uma vida saudável, ela vai ter uma saúde de uma forma integral, né? Mas eu acho difícil porque nós, culturalmente, não somos criados muito com o desenvolvimento da inteligência emocional. E, às vezes, as mulheres não têm consciência disso tudo, né? Elas sabem das histórias de opressão, das limitações, vivem na prática essa questão da diferença, do medo, daquela culpa que toda mulher carrega, porque essa culpa vem do medo de não estar atendendo a um papel
que a sociedade, que as pessoas esperam, né? Que é esse de ser mãe, de ser cuidadora, de ser apoio emocional. Então, isso tudo faz com que ela tenha essas limitações, mas ela não traz esse conhecimento para o dia a dia dela, que é muito a proposta que você está trazendo, Perfeito. né? De Exatamente. linkar comportamento, sentimento com as doenças, as desordens. E tem um dado interessante para agregar para vocês aí, que eu vi uma reportagem que 63% dos casos de burnout, eu acho que no mapeamento mundial, são com mulheres. Que a sobrecarga maior vem na mulher. Principalmente por isso que a Paula falou. Porque ela teve aquela missão de sair, que você comentou, né? Então ela foi para fora, foi trabalhar fora, mas ela não perdeu a função de ser mãe, de cuidar da casa. Então ela tem uma sobrecarga de trabalho, não só no próprio trabalho, como também em casa. E uma cobrança muito grande, talvez, né, da parte masculina, ou também até uma autocobrança, porque a sociedade acaba nessa crença do consciente coletivo que a mulher tem que dar conta do filho, tem que dar conta da casa. Então é ela que trabalha junto com o marido, mas é ela que tem que chegar lá e dar conta do jantar, que tem que dar conta de arrumar a casa, né, de coordenar, às vezes, alguma pessoa que está lá ajudando. Então, nessa sobrecarga, esse percentual sobrecarrega demais. Então, a própria estatística mostra que o burnout, que é essa doença, né, de sobrecarga pelo trabalho aí, ela é muito mais incidente em mulheres. Fabiane, foi pensando nessa colocação sua, que qual que era a minha maior dificuldade no consultório? Era aquela mulher que chega no meu consultório e ela entende os conflitos que ela está vivendo, ela entende que as doenças dela são fruto de questões emocionais e biológicas que ela está vivendo, mas ela está ali comigo 30, 40 minutos e ela chega em casa, ela chega no trabalho, ela está então em volta ali aos mesmos conflitos, ao mesmo ambiente. E ela não tem a oportunidade de ressignificar, de ter um momento para ela, dela ter ali aquele momento que ela consiga ali extravasar, entender e ressignificar aqueles conflitos. E foi até pensando nisso que a gente criou aí a nossa vivência voltado para a saúde da mulher, justamente para a mulher ter esse momento aí para ela poder aí, né, não só ter o conhecimento, mas ter ferramentas para ressignificar também as suas doenças, as suas questões comportamentais também, né? Com certeza, né? E o objetivo é trazer ferramentas poderosas, né? Ferramentas que vão trazer, assim, uma autoconsciência da pessoa naquele momento, para ela poder justamente liberar essas questões. Porque se a gente está falando de comportamento, se a gente está falando de crença, são coisas possíveis de ser acessadas, mas que às vezes no dia a dia, na correria, elas não conseguem olhar. Então você ter esse momento, né, que é o caso desse evento que a gente está programando aí, né, em conjunto, é justamente trazer esse alinhamento da parte emocional, principalmente, né? Junto com a parte mental, para ela poder ressignificar certas questões que às vezes no dia a dia ela não consegue. Então, eu acho que é importante trazer que para a expansão de consciência, a gente precisa, além do autoconhecimento, esse conhecimento teórico, técnico, social, emocional, também, né? Justamente para que você tenha artifícios para no dia a dia você poder identificar, né, um ambiente que não esteja bom ou uma relação que não esteja saudável e por aí vai. O conflito biológico, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, Fabrício, o que é esse negócio de conflito biológico? Né? Nada mais é que as nossas doenças, elas são programas biológicos. Então o nosso corpo, ele vive um estresse e aí de forma inconsciente ele altera a sua fisiologia para combater aquele estresse. Então a gente fala que toda doença, todo programa biológico, primeiro ela se inicia no âmbito inconsciente. Ou seja, eu não estou pensando aquilo é muito mais forte que Exato. eu. Né? A partir do momento que eu trago à tona o conhecimento, a informação, Isso. eu tenho a possibilidade agora da mudança. Claro que isso precisa também de uma reforma íntima, de um autoconhecimento. Então a gente já vai começar aqui com vocês, pessoal, falando um pouquinho também de conflitos de identidade. Então, se a mulher ela não sabe a posição dela no clã, né, a posição dela na família, o papel biológico dela, o papel cultural, social, né, ela às vezes fica refém de um sistema. Né? E aí desenvolve as ansiedades, as depressões, né, que são os estados comportamentais aí. Sim, é engraçado falar porque a gente tem crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. E se a gente vê, eu acho que quem traz isso até é o Paulo Vieira. Sim. É uma pirâmide em que as crenças de identidade, elas estão exatamente na base. Então, quando você traz
que culturalmente a sociedade fala que é você que vai cuidar dos filhos, você que é o apoio emocional, você que cuida da casa, tá nesse papel de cuidadora, é relacionado ao sexo frágil, justamente por trazer vulnerabilidade, sentimentos. Isso tudo vai estar entranhado dentro do subconsciente dessas mulheres e do consciente coletivo como uma identidade. E isso vai suportar tanto a capacidade dessa mulher, a percepção de capacidade e o que ela merece, que é o merecimento, que são as crenças que vêm logo acima. Isso é legal você falar, Paula, porque olha só que interessante. A identidade, quando a pessoa, né? Assim, isso é um conflito indireto feminino, isso aí serve para o homem também. A gente vai estar falando do universo mais feminino, mas eu quis começar pela identidade porque eu acho que é muito forte e ela sobressai nos outros conflitos também. Olha que interessante, quando o ser humano ele vive um conflito de identidade, ele bloqueia uma área do cérebro e se esse ser humano ele ainda se sentir oprimido, então imagina, por exemplo, uma criança. Isso é muito comum em pacientes, por exemplo, autistas, que eles têm muita opressão dentro de casa. Então, por exemplo, são ambientes do lar que estão em constante conflito, né? E às vezes, principalmente pai e mãe, se coloca uma autoridade muito grande sobre o filho, um sentimento de opressão. E se esse filho ele não sabe qual que é o papel dele ali dentro daquele universo ali, ou seja, ele tem um conflito de identidade, e se ele ativa essas duas áreas, né, de opressão e de identidade, a gente fala que é um comportamento de constelação agressiva. Então, aquelas pessoas também que têm questões ali de agressividade, às vezes de muita agitação, fica nervosa à toa, né? Por quê? Porque, na verdade, a área biológica que afeta a questão da identidade, ela também foi afetada. Então isso é interessante porque se a mulher ela sabe qual que é o papel dela, se ela se sente plena na vida dela, dificilmente ela vai ativar essa área e vai ter ali esses estados também alterados de consciência. Muito legal. Quando você me falou sobre isso também agora, me lembrou da questão da ferida materna, que é uma coisa que há pouco tempo eu comecei a estudar e para mim foi muito curativo porque todas nós mulheres carregamos essa ferida materna. Porque quando a gente se torna mãe, as nossas mães também, talvez a gente romantiza muito a maternidade no sentido de a minha mãe, eu gostaria que ela fosse uma super-heroína, que ela desse conta de tudo, que ela cuidasse de mim, que fosse meu apoio emocional. E muitas vezes as nossas mães não são isso, porque às vezes elas não receberam afeto também, tem uma lacuna materna na vida delas. Perfeito. Além de sofrerem abusos ou traição no casamento. E aí, quando essa mulher quando ela se torna mãe, ela não consegue ser aquele apoio emocional para o filho. E, às vezes, essa mãe demanda muito mais do filho do que o filho possa dar. Então, o filho se torna ali, tem que ser a mulher tem que ser a boa menina, que não pode levar mais problema para a mãe dela, ou ela tem que ser o apoio emocional da mãe dela. E lá no fundo ela não é aquilo, né? Ela não é aquilo. Aí, quando ela chega mais velha, ela se sente no desejo, na necessidade de salvar aquela mãe. Só que não cabe a nós, filhos, salvar as nossas mães, porque essa é uma cura individual. Sim. Então, a partir do momento que você que você toma consciência disso, e você entende que aquilo não é seu, isso já dá uma virada de chave na vida, e aí eu não sei no corpo como seria. Sim. A gente sempre fala que, assim, as nossas doenças, nossos programas biológicos, seja a parte física, orgânica, ou seja, através dos nossos comportamentos, reflete como eu interpreto os meus estresses ali, os meus conflitos. Sim. Então, quando você me fala isso, eu tenho uma sugestão de sentimentos, por exemplo, de uma desvalorização, de um sentimento de eu não ser capaz, às vezes, de criar meu filho como eu gostaria, né? E isso afetar a região do útero. De eu me sentir culpado, às vezes, né? De ter perdido, por exemplo, a minha mãe ou meu pai e não ter falado o que eu gostaria de ter falado com ela. E isso afetar os ovários, né? Então, aquela pessoa que tem vários cistos no ovário. Então, de acordo com o que o corpo está mostrando ou o que o comportamento está mostrando, é que eu vou identificar como que a pessoa interpretou aquilo que ela viveu, né? E isso da informação transgeracional que você está falando é muito legal, porque
Quando a gente tem o conhecimento, a informação, a gente é capaz de frear o que o sistema vai colocando pra gente. Eu falo muito isso com as minhas pacientes. Não é porque mamãe teve que eu preciso ter. Agora, se eu viver como mamãe viveu, eu vou também ter a mesma resposta que mamãe. Porque eu tenho um amor cego por mamãe, por papai, que sobressai, às vezes, a minha informação, o meu conhecimento. É isso. E eu vou reprogramando tudo aquilo. Por isso que o nosso papel é o quê? Levar conhecimento, informação e ferramentas para que a pessoa possa se libertar. Eu tenho pacientes mulheres com 40, 50, que são verdadeiras crianças emocionalmente, porque às vezes não teve o pai presente. E aí você vê uma série de casamentos, né, que a pessoa teve que não deu certo, porque ela ficou projetando aquele amor que ela não teve do pai no marido. E aí você vê, por exemplo, uma mulher que tem muita TPM, uma mulher que tem, por exemplo, alterações no fluxo menstrual, muita cólica, muita irritabilidade. Por quê? O que a gente falou da questão da identidade? Se eu não conheço bem meu papel, se eu não fui, às vezes, amada, aceita como eu gostaria de ter sido, eu vou afetar aí várias regiões do meu corpo e criar uma série de conflitos, como de identidade, que a gente está conversando também, né? Existe uma coisa até que se fala que é essa birra materna, que é justamente quando a filha começa a conseguir tudo que aquela mãe não conseguiu, ela, de certa forma, começa a querer chamar atenção ou começa a querer competir com a filha. E isso tudo de uma forma inconsciente. Sim. E aí você vê que isso pode ir se perpetuando até o fim da vida. Se a filha não colocar um basta e entender, e a mãe também, né? Cada uma fazer a sua jornada individual ali, isso aí vai passando e vai passando. E uma das coisas que eu gosto de mostrar para minha paciente é se ela tem essa dificuldade de se enxergar, vamos pelo menos começar a dividir a vida em áreas, né? Porque a mulher, ela tem eu chamo de multiverso. Exato. São vários universos que a mulher tem. Então ela tem o papel como mulher, como esposa, ela tem o papel como mãe, né, como criadora, como protetora do ninho, né? Então, olha que interessante, se a mulher ela sente que ela não teve proteção de papai e mamãe, e ela pode compensar isso sendo super protetora, né? Quando o filho, então ela já carrega um programa, ela já carrega uma crença. Então, não quer dizer que ela vai desenvolver, por exemplo, uma doença, mas ela já tem o programa. Vamos supor que esse filho dela tenha sofrido um acidente e tenha ficado algum tempo internado. A superproteção dela pode desencadear, por exemplo, uma alteração nas glândulas mamárias, um aumento da produção das glândulas mamárias, porque a nutrição, o leite materno vem como uma tentativa de nutrir, de proteger o meu ninho. Então, inconscientemente, ela pode começar a ter uma alteração na mama, porque o filho sofreu um acidente e ela já tinha uma crença super protetora, né? Então, isso, que eu preciso fazer? Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma adaptação biológica. Quando que isso se torna ruim? Quando essa doença, esse programa biológico começa a ter um volume muito grande, e isso, às vezes, atrapalhar ela também na vida, no cotidiano dela também. Sim. Então, por isso que a palavra-chave aqui no nosso programa é o quê? Esse equilíbrio, esse autoconhecimento, essa pessoa buscar o quê? Uma coerência e um equilíbrio também nos conflitos. Eu acho que é interessante comentar, porque a gente estava até falando um pouco antes aqui sobre a questão do individual, né? Que a pessoa precisa acessar aquilo individualmente. E esse individual foi um assunto até que eu estava conversando com a irmã da Paula aqui, que é terapeuta, e a gente estava falando sobre o emaranhado de crenças, porque às vezes a gente define que tem aquelas crenças padrões, e realmente elas existem, mas elas se somatizam nas pessoas diferente. Por quê? Porque é um emaranhado, um processo. Eu não posso nunca considerar que é essa crença que causou esse processo emocional ou essa doença física, porque ela é um somatório de emaranhados de outras crenças que somatizaram esse processo. Então, entender que esse sistema de crença é complexo pra caramba, não é uma coisa simples, por isso que a gente precisa desmembrar isso dentro de nós individualmente, né? A gente fala que a expansão de consciência, ela acontece através dos outros, mas ela é individual.
Porque eu vou usar os outros para poder me olhar, Espelho. me verificar como espelho, verificar aquilo que me incomoda, aquilo que está me atrapalhando, para eu poder verificar dentro de mim o que está acontecendo. Quais que são as combinações de crenças que causam essas emoções e que vão levar nessas doenças físicas que você tanto fala. Então, entender que é um assunto muito complexo que todo ser humano tem que buscar isso, porque todo mundo tem. Todo mundo já vem com isso. E o complexo é fazer essa limpeza. Exatamente. Né? É fazer essa autoanálise, essa autogestão. E isso é que eu falo que é o amadurecimento. Então, Exato. como que a pessoa ela realmente se cura? Quando ela olha para aquelas doenças, para aquelas alterações comportamentais, e ela consegue, então, de fato, ressignificar, limpar tudo aquilo, e aquilo que ela vivia e ela olhava daquela forma, agora já não olha daquela forma, né? Ela despotencializa tudo aquilo. Aquilo já não faz tanto sentido para ela. Quantos conflitos que a gente teve, por exemplo, com a adolescência, que hoje a gente olha de uma forma mais madura e fala, cara, não sei nem como é que eu pensei daquela forma. Mas por quê? Tem um autor que ele fala que a vida perceptiva, ela é como se fosse uma espiral. Então, é uma somatória de vivências, experiências, né? Que se a gente... O que você está plantando nesse jardim? Está plantando coisa boa? Está plantando só, né, vazio emocional? Enfim. Então, a partir do momento que você vai somando coisas boas, né? Somando sentimentos bons, e isso vai modificando também a sua percepção. E agora uma dúvida, assim. Quando despotencializa, né? Ou quando você ressignifica essa situação... O sistema biológico, ele, tipo, reseta? Como funciona? Isso é legal, essa pergunta pra caramba. Olha só que interessante. Eu, Fabrício, eu gosto sempre de dar esse exemplo em mim. Então, quando eu tinha ali 20 a 23 anos, eu perdi meu pai com 17 anos. Isso me criou um choque muito grande, emocional, biológico, né? Eu era filho único, eu sou filho único, então isso criou um choque muito grande. Eu tinha uma ligação muito grande com ele. E aí eu fui desenvolvendo algumas questões biológicas nisso. E eu, então, fui diagnosticado com uma hipertrofia grave do miocárdio e esterilidade. Então, eu era estéril aos 22, 23 anos. Nossa. E o médico, ele comentou comigo, ele falou, Fabrício, você não vai ter filho, cara. Se você pensa um dia em ter filho, você não vai ter filho. E isso é uma interpretação da medicina, é o olhar da medicina. Não é que ela esteja errada, é o olhar dela, é a informação dela. Né? Eu falo que a nova medicina ela foi criada por um médico para mostrar uma nova visão, mas ele utilizava da medicina também. Então, a gente não precisa também anular, a gente precisa andar junto com uma maior coerência. E nessa mesma época, minha esposa ela era atleta e ela também não podia engravidar. Tinha uma chance grande também de não engravidar, por conta de treinamento, ela é atleta e tal. E os médicos, então, já rotularam isso na gente. Isso foi uma crença que se instalou em nós, né? Uma informação pesada. Sim. Eu que era filho único, meu sonho era ser pai, então isso para mim já foi um bloqueio muito grande e eu já desencadeei outros processos biológicos nisso. Então, por exemplo, isso afetou o meu rim. Então, outras questões físicas por causa de um diagnóstico, por isso que a gente fala na nova medicina, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o paciente, para a gente não gerar novos conflitos. Exato. Então, isso é muito importante. Por exemplo, na Covid, na pandemia, eu falava muito isso com meus pacientes. Toma cuidado, porque às vezes, qual que era a crença? Se for para o hospital, já era. Então, isso era muito forte. Mas, enfim, o que aconteceu nesse processo? Eu comecei a ressignificar muitas coisas. E aí eu brinco que, assim, a primeira pessoa que eu comuniquei quando minha esposa engravidou foi o médico, para contar para ele. E hoje eu tenho 2 filhos. E hoje meu coração, que tinha uma hipertrofia 3, ela tem uma hipertrofia 1, ou seja, regrediu. E hoje eu consigo viver uma vida normal. A minha pressão, que era 22/15, hoje ela é 14/9, sem medicação. E o médico falou, você nunca mais vai poder parar de tomar remédio. Então, a partir do momento que eu tive conhecimento, aliado a mudanças de hábitos e uma mudança também de como eu vi aquela situação toda, né? Eu precisei fazer alguns atendimentos de hipnose, algumas ressignificações importantes e mudanças de hábitos, de conduta. Então, eu troquei de ambiente, eu troquei de esporte, troquei de vários meios ambientes que me potencializavam, exatamente,
que eram trilhos de conflito. Ou seja, o nosso corpo, quando a gente vive uma experiência, vive um conflito, ele tem várias aferências sensoriais, ou seja, ele capta aquele meio ambiente ali, ele capta o som, ele capta todas as informações para que quando eu esteja em contato com aquele trilho, o meu corpo já entre em alerta de novo. Então, esse processo de ressignificação, principalmente quem tem processos muito grandes de doenças, de comportamento, a gente precisa entender que é capaz do corpo reverter, mas a mesma intensidade que gerou a doença, agora tem que ser a mesma intensidade que eu vou me entregar ao tratamento. E isso pouca gente paga o preço. Sim. Eu falo muito com meus pacientes. Aqui em Juiz de Fora, tem um profissional, o Falcone, um terapeuta, que ele carimba na receita, né? Ensinar eu ensino, faça a sua parte. E isso é de uma sabedoria incrível, porque muitos dos nossos pacientes saem do nosso consultório, se melhorou um pouquinho, nem lembra de você mais. Então isso é importante porque o processo, ele precisa ser da mesma intensidade daquilo isso. Que causou aquela doença também. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o nosso corpo, ele é capaz de se autorregular. Porém, a gente precisa saber, será que eu resolvi os meus conflitos a ponto dele agora se auto-organizar de novo? Sim. E lembrar também que o nosso corpo, ele tem as cicatrizes. Então, a partir do momento que eu vivi algo muito intenso, eu vou pagar o preço também, vai ficar ali cicatrizado aquilo. E aquilo pode se tornar uma alteração funcional, às vezes o resto permanente também, exatamente. Então, a gente chama isso de conflito recidivante, recorrente. Ou seja, quando eu tenho uma situação de estresse várias vezes, então, por exemplo, mulheres que têm muitos miomas, né? Aquele útero, ele está vivendo e revivendo vários conflitos, está gerando cicatrizes, tensões. Você acha que essa mulher ela vai menstruar da mesma forma, por exemplo? Ou você acha que aquelas tensões nela não podem repercutir, por exemplo, na coluna dela, joelho, quadril, porque o nosso corpo está todo interligado. Nossa. Então, se eu tenho aquelas cicatrizes esbarrando ou apertando um nervo, por exemplo, eu posso ter outras alterações por causa de muitos conflitos emocionais que a pessoa teve. Então, assim, por isso que eu quis colocar de saúde integral. Sim. Porque realmente é complexo esse assunto e extenso. E aí a gente vai daí afora também. Sim. E aí vamos falar um pouquinho, então, dessa questão do medo. Né? Então, quando você me coloca a questão do sentimento do medo, e isso até o Fabiano também acredito que trabalha muito com esse sentimento, com essa crença. E o medo, eu falo que assim, ele cria vários outros sentimentos por trás dele que vão gerando outros programas biológicos. Então, por exemplo, se eu tenho medo de ter filhos, né? Se eu tenho medo de ser mãe, se eu tenho medo de não ser uma boa esposa, então todos esses medos, eles podem gerar os processos biológicos. Então, vamos falar um pouquinho rápido, né, dessa questão do medo que pode também gerar aí muitos programas biológicos. Então, do medo, como ele está ligado, o medo ele está ligado direto ao nosso ego. Eu não lembro, mas eu acho que no último podcast a gente comentou sobre o ego, a gente falou do ego. E o medo, para quem não assistiu, assiste lá, gente. Exatamente. Tá lá no canal do Fabrício lá. Então, o medo, ele é saudável, porque ele vai evitar que a gente morra, né? Sim. Que a gente precisa sobreviver. Só que ele foi ganhando um corpo grande, do externo, muito forte, de coisas que eu falo que é o oposto da fé. Porque a fé é acreditar em algo que não existe. E o medo, ele se transformou, e às vezes um medo exagerado, em algo também que não existe. E esse medo de algo que não existe, que não existe ainda, ele é a possibilidade de que algo dê errado, de que algo aconteça, e a gente começa a carregar, fundindo com esse emaranhado de crenças, questões que vão pesando e vão refletindo no corpo. Isso é, de cara, já vai trazendo notório. Então, saber reconhecer esses medos, medo de que eu tenho, né? E a gente acessa isso direto, né? Tô acessando vários temores meus, agora, recentemente, porque estão desencavando no meu inconsciente, de esse emaranhado de crenças que vem lá de trás, nem sei se já veio para mim de outras vidas, né? Quem acredita em outras vidas aí, né? É uma coisa muito forte para mim. Então, e quando isso vem à tona, você não sabe de onde está vindo. Sim. Por isso que eu falo que esse emaranhado ele é complicado de ser visto, porque não é uma questão ou outra que você vai ver. Você vai escavando, escavando, escavando e vai identificando da onde que tá vindo esses temores. E você vai vendo que não procede.
Medo de quê? Que medo bobo é esse que você tá tendo? E que, às vezes, para você pode parecer bobo, para Paula pode parecer bobo, mas para mim ele carrega um peso muito grande. Porque ele tá conectado a questões do passado que vão me ferir muito forte, mas é uma coisa muito relevante. Também muito ligado à autoconfiança, assim. Porque, vamos supor, às vezes você tem medo da aprovação dos outros, ou do que as pessoas vão falar, ou no caso, eu não quero ser mãe, as pessoas começam a me cobrar. Né? Chega uma certa idade e fala, olha, o relógio biológico, você tem que virar mãe, você tem que casar, já está na hora. E às vezes a mulher não quer nem ser mãe. Exatamente. E só vou botar um parênteses que o medo, dentro da biologia, ele afeta muito a parte frontal. Então, o que acontece? Se eu estou no meu território, meu ninho, sou uma mulher, e eu sinto que tem alguma ameaça chegando até mim, eu ativo primeiro o cérebro frontal para ver o que está acontecendo que está chegando até aqui. Isso gera o sentimento de ansiedade. E é interessante que a maioria das mulheres que tem por trás um conteúdo de medo, né, em algum programa biológico de algum órgão feminino, carrega também sentimento de ansiedade. Até porque a gente está comentando aqui que a mulher está sendo muito exigida em vários universos. Você, né, eu te interrompi, mas você ia falar a questão do ninho. Então, quando a mulher ela tem esse sentimento já de medo, de ameaça, ela cria também o sentimento de ansiedade. Então, isso é muito interessante porque no meu consultório, pelo menos, esse sentimento de ansiedade atrapalha até no meu tratamento com as mulheres. Elas ficam se sentindo, às vezes, com tanto medo de que algo dê errado, ou do que aquilo que eu tenho tá ruim, é alguma coisa mal que caiu sobre mim, né? A gente vai carregando várias crenças também. Isso gera muita ansiedade, isso atrapalha muito o tratamento. Tem um ponto disso aí ligado ao medo, né? Eu vou fazer um comparativo com o reino animal, né? Vamos pegar lá na África o gnu fugindo do leão. Então ele dá uma disparada, ele precisa ter aquele medo, ele precisa ativar uma ansiedade, né? Um estresse emocional muito grande para ele liberar a adrenalina no corpo e poder fugir. Que tanto que às vezes se ele consegue fugir, ele para e começa a comer capim de novo como se nada tivesse acontecido. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Exatamente. Que o bicho tem. A gente somatiza isso, vai somatizando, então a gente não consegue sair. E o mundo foi ficando, principalmente depois da era industrial, ele foi trazendo esse estresse, essa ansiedade muito forte para todos. Sim. E quando a gente está tratando da mulher, da carga que eu falei do burnout antes, né? E que a Paula está trazendo alguns pontos aqui muito importantes. Isso, a carga aumenta muito grande, então essa ansiedade ela fica muito forte e o nosso corpo não foi preparado para isso. Eu falo até de frequência cerebral, né? Se a gente falar que a nossa frequência, a gente tem ali o beta, o alfa, o teta e o delta. Delta no sono e vamos colocar ali que o beta é a frequência mais alta. Aí você tem o delta que é mais alto. O delta não, o teta, não. Agora me perdi nas letras aqui, mas vamos lá. Teta, alfa, beta, gama. Sim. O gama que é o mais alto ainda possível, que a gente tá ali disparado. Legal. E se eu acessar isso durante muito tempo, eu tô disparando no meu cérebro neurotransmissores exagerados, porque neurotransmissores é bom, equilibrado. Sim. Mas exagerado não é bom. E aí eu começo a somatizar uma química no meu corpo. E aí você vai saber mais do que eu falar aqui. Claro. Vai refletir na biologia e vai causar algum tipo de doença física. Então, pode ver que a gente falou no último podcast, que eu lembro bem, muitas doenças causadas por esse estresse são doenças básicas. É uma gastrite, exatamente. É uma doença de pele, é onde vai refletindo mais rápido. Fora o que pode afetar, que eu já vi estudos de células cancerígenas, né, de processos mais profundos internos, cânceres assim, de somatizar no corpo inteiro da pessoa. Exatamente. Por questões de estresse. Exatamente. Não, e é legal que, assim, lembrando você de casa, que para nós, né, até um câncer, ele nada mais é que, como a Fabiana falou, um processo biológico, só que normalmente em grande escala, vamos falar assim. Ninguém tem um câncer da noite para o dia. Aquela pessoa vivenciou algo realmente forte, né, a gente chama de massa de conflito, que junta a intensidade com o tempo, né? Imagina, vamos pegar uma mulher que com seus 80 anos, e eu tenho pacientes assim, que na década, por exemplo, de 70, 60, a educação era diferente, né?
né? A cultura era diferente. Então, foi uma mulher que ela foi abusada pelo marido, seja na parte física, seja na parte emocional, e ela precisava esconder, apagar tudo aquilo, né? O marido que levava, às vezes, até amante para ela também, e aquilo, ela tinha que engolir aquilo. Com o passar de muitos e muitos anos, ela desenvolveu um câncer no colo do útero, um câncer na região do útero, né? Ela teve vários miomas, além do câncer do colo do útero também. Ou seja, imagina o tamanho da massa do conflito daquela mulher, de intensidade, de ver o marido com outro, e às vezes até ter que fazer o jantar para aquela outra moça que chegou lá, né? Ou seja, submeter aquilo, não poder falar nada durante muitos anos. Então a gente fala que imagina o processo de ressignificação dessa mulher, não, como ainda seria fico intenso. pensando porque ela passou por várias eras, né? Sim. As eras estão acelerando muito, né? Era da informação, tecnologia, agora entrando numa nova era e o comportamento está mudando muito rápido, né? Exatamente. As coisas estão muito dinâmicas. Eu fico imaginando essas pessoas mais velhas absorvendo Exatamente. isso tudo e tendo sempre que ressignificar, né? Por isso que até o nosso corpo ele é tão sábio que quando a gente vive muitos conflitos, a gente entra num estado hipnótico. Então, era uma paciente minha que, às vezes, eu conversava um pouco com ela e eu via que ela estava meio offline, né? Ou seja, ela vive tanto conflito, né, que o corpo dela preferiu se desligar numa tentativa de não sofrer tanto. E isso a gente vê pessoas, por exemplo, você fala, essa pessoa é fria, essa pessoa não está nem me olhando nos olhos, mas não, às vezes ela está sofrendo tanto, ela tem tanta questão que ela está offline. O que a gente precisa fazer para trazer essa pessoa de volta? Engajamento. Todo ser humano ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir pertencido. Então, se eu pego essa pessoa agora, que ela está offline, ela está em um estado alterado de consciência, você fala para a pessoa, você está olhando dentro do olho dela, mas você vê que o olho dela não está te olhando, ela está aquele olhar de peixe morto que a gente fala. Ou seja, eu preciso trazer essa pessoa para perto. É uma paciente que às vezes eu vou tentar, às vezes, me aproximar um pouco mais dela, tocar de uma forma um pouco mais, assim, progressiva. Eu não posso chegar também abraçando, porque você imagina, qual que é a crença dela, por exemplo, no universo masculino. Né? Então, ela tem uma frustração sexual muito grande com o macho. Né? São mulheres que, dependendo, se juntar uma frustração sexual junto a um sentimento de nojo pelo macho, ela pode desencadear ainda um comportamento homossexual. E aí você fala assim, poxa, o homossexualismo então está errado, ou então é alguma patologia? Não, é uma alteração comportamental, reflexo de vários conflitos biológicos que aquela mulher, ela vivenciou. Então olha que interessante, era uma mulher que ela era um pouco mais fria, então, eu precisei de uns 3, 4 atendimentos para ganhar a confiança dela. Se ela sentiu que melhorou um pouquinho, poxa, vamos fazer isso aqui? Aí ela foi concordando. Enfim, são pacientes que você precisa, às vezes, de uma maior proximidade. Sim. E foi até pensando nisso que a gente criou esse projeto de saúde da mulher, essa vivência. Por quê? Muito legal, porque, às vezes, a mulher, essa mesma senhorinha, volta para casa, ela tem vários trilhos de conflito ali. Ela não consegue, às vezes, se ressignificar ali. E ela precisa de mais tempo, de um ambiente mais saudável, né, para que ela consiga trabalhar tudo aquilo, esse processo de ressignificação. E aí a gente pode falar um pouquinho também da família, do núcleo familiar. Né? Então, a questão da mãe com o filho, a questão da mãe com o marido, a questão do ninho como um todo, né? E aí eu queria, às vezes, até que você trouxesse alguma experiência nesse campo do ninho, né? Esse campo da família, essa questão desse núcleo familiar, né? Então, mulheres que, às vezes, têm dificuldade de, por exemplo, se colocar dentro da família como esposa, como mãe, como filha, né? São os conflitos de identidades, mas também a gente pode falar dessa dinâmica familiar também. E a mulher, ela precisa, né, desse equilíbrio entre esses vários universos que ela Eu acho que isso vai muito dependendo, assim, né? Primeiro, da posição social, né? Da questão social e econômica, porque você tem diferentes acessos e diferentes tipos de crenças. Então, hoje eu vejo que temos muito mais homens
entendendo um pouco mais de comportamento, trazendo um pouco mais dessa energia feminina, dessa valorização, até porque a gente está no momento, principalmente dentro das empresas, de trazer bastante a diversidade, a inclusão, trazer essa coisa da mulher com mais empoderamento, trazer mais lideranças femininas. Então, acho que dentro de casa, o que essa mulher precisa é realmente de ter o seu posicionamento. E, para isso, ela precisa da colaboração do outro. Então, assim, a depender do marido dela, do tipo de crenças, né, o meio que ele foi criado, o tipo de acesso à informação que ele tem, essa mulher pode continuar limitada para o resto da vida dela. Então, eu acho que a gente levando, né, assim, esse tipo de conteúdo sendo levado cada vez mais para mais mulheres que talvez não tenham esse tipo de acesso dentro de casa, possa trazer um pouco mais de tranquilidade, assim. E trabalhar, às vezes, também a autoestima também, né, dessa autoestima mulher. Fundamental. Como que essa mulher ela se vê, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que com 25 anos, né, eram mulheres extremamente bonitas, atraentes, né? E hoje exige muito essa questão da autoimagem, né? A gente vive numa sociedade em que a imagem ela é fundamental. Totalmente. Né? E aí essa mulher, então, ela tem filhos, por exemplo, então ela tem uma alteração da sua morfologia, né? Então ela já está diferente. Ela e deixa aí, de ter tempo, para de se olhar, né? Então, se ela não tiver esses propósitos, esse conhecimento, muitas vezes é aquela pessoa, então, que ela sente que ela perdeu o território dela. Exatamente. Ela perdeu ali tudo aquilo que ela possuía. E aí, quando a gente cria essa mulher, que ela já vem, às vezes, com uma energia mais masculina, ela perde o seu território, ela desenvolve o quê? Depressão. Então, por isso que esse trabalho também de autoestima, de autoimagem, ele é muito importante, né? De posicionamento, né? Então, a mulher realmente, vamos criar, então, uma estratégia de novos hábitos, né? Então, você que não tem tempo para malhar, vamos tentar ali criar uma rotina, criar novos hábitos para que aquela mulher ela possa se sentir plena de novo. Ela precisa se enxergar, né? Porque depois de tantas transformações e culturalmente ela tendo que ocupar tantos papéis, e às vezes ser confundida com um papel, ela acaba deixando de se ver. Porque, assim, tudo é prioridade antes, né? Cuidar do filho, as pessoas, a sociedade cobra isso. Que você dê conta. Aí, profissionalmente, por você já ser mãe, por você já ter mais o sentimento aflorado, né? Trazer mais a vulnerabilidade, talvez você não é vista com tanta competência. Sim. Então, assim, é uma exigência do meio muito grande que a mulher vai cada vez se afastando mais daquilo. Se adequando, na verdade. Até no meio corporativo a gente vê isso. Legal. Que as mulheres precisam se investir da energia masculina para elas serem aceitas. Porque, tradicionalmente, a liderança, que é tradicionalmente masculina, vem com o traço da força, do poder, do domínio. Então, muitas mulheres, nesse meio, precisam se transformar, até fisicamente. Sim. Colocando um terninho, uma roupa. E é engraçado que a mulher tem muito pouco espaço para acerto, porque se ela se arruma demais, ela pode ser vista como é bonita, mas é burra. Se ela se arruma de menos, ela pode ser vista como incompetente, porque ela é desleixada. Interessante, verdade. É muito louco isso, né? Verdade. E é interessante porque, às vezes, as pessoas estão se perguntando em casa, mas como é que ela está, às vezes, se comportando mais masculina, mais feminina? Antigamente, eu ouvia muito isso, alguns trabalhos de PNL, falando dessa questão do lado feminino e masculino. E o próprio Dr. Hammer, quando ele estudou a nova medicina, quando ele decodificou essas leis biológicas, ele percebeu que o ser humano realmente ele é metade papai, mamãe, homem, mulher, macho, fêmea, e a gente responde os conflitos de uma forma diferente. Então a gente pode responder mais de forma masculina e mais de forma feminina, e regido pelos hormônios sexuais de testosterona e estrogênio. Então, quando você me fala isso, é muito interessante, porque a mulher, ela realmente está se adaptando ao meio. Às vezes, aquela mulher que ela é mais feminina, ela está tendo que se tornar mais masculina, seja por um conflito de identidade, e aí o cérebro modifica a sua polaridade, e aquela mulher agora, ela se torna um pouco mais
homenzinho, né? Então isso é interessante, que você fala assim, mas então isso está errado? Não, isso é uma adaptação. Agora, será que isso está indo contra os valores dessa mulher, os princípios dela? Aí isso pode gerar uma alteração orgânica. Por isso que eu acho que a gente tem que, esse trabalho que a gente está fazendo, né, tanto você quanto a gente, e de conhecimento, é justamente para a gente mudar o meio. Exatamente. Porque o meio tem que ser consciente, o meio tem que entender que não tem mais espaço para isso. Né? O mundo precisa da energia feminina, que é essa energia do cuidado, da colaboração, da intuição, de trazer mais isso, né? Ele não ser só racional, ele trazer outras coisas que são importantes. Dentro das empresas, particularmente, que é onde eu trabalho, a gente vê muito isso, o estímulo de lideranças femininas, que são as mulheres que provavelmente vão cuidar desses programas mais importantes, como ambientais, sociais, de governança, que vão ser as cuidadoras desses projetos. Sim. Então, isso é muito importante trazer como um ponto de... Quantos homens no meu consultório, às vezes eu atendo, né, e às vezes eu convivo também, que às vezes você sente que a pessoa tem lacunas emocionais porque às vezes não teve esse papel da mãe bem colocado. Então, isso é muito importante quando você fala dessa questão da parte feminina, né? Dessa parte mais emocional, sensitiva. Exato. Isso é muito interessante, porque nós somos como o Fabiano colocou, esse emaranhado de sentimentos, de crenças. Então, a gente precisa ter alinhado essa questão de papai e mamãe muito organizado dentro do nosso eu, né? Do nosso interessante, sempre. Eu tenho um workshop que chama Aurora, que é até o Legal. Despertar da Liderança do Futuro, que traz muito dessa questão do feminino e do masculino, e tem uma ferramenta de mapeamento desses comportamentos que estão ligados à energia feminina e masculina, porque todos nós temos energia feminina e masculina. E cada um complementando o outro, um dentro do outro, que é até aquele símbolo do yin yang, né? Sim, legal. Que um está dentro do outro e os dois estão numa dança fluida. Exatamente. Então, o que a gente tem que buscar é justamente esse equilíbrio. Você não tem que ter mais energia feminina ou mais masculina. Todos nós temos as duas. Na verdade, é a flexibilidade de saber usar cada uma no seu devido lugar, na sua hora certa. Exatamente. Isso é legal você falar, por exemplo, quando a gente pensa na biologia, o homem, uma energia mais masculina, e a mulher, uma energia mais feminina. Com o passar da idade, o homem ele tem uma regressão da sua testosterona, e automaticamente aquele macho alfa já não tem tanta energia mais para comandar o bando, então aquele leão já vai perdendo a posição para os mais jovens, né? Então a gente já fala que agora ele já passa a ser o segundo leão, testosterona cai, né? Ele entra agora num comportamento mais feminino. Ele agora de cuidador de espaço territorial, ele passa a ser cuidado. E aquela mulher que tinha muito estrogênio, que aí ela vai chegando na certa idade e vai gerando o quê? A menopausa. Então o que transforma aquela mulher de mais feminina? Ela transforma um pouco mais masculina, porque agora é ela que tem que cuidar do macho. Então é ela que tem que agora cuidar do território. Então você percebe isso, por exemplo, eu conheço avós, por exemplo, que aí começa a ficar um pouco mais masculino, o cabelo já começa a ficar, né, bem curtinho, já não liga muito, já não é tão vaidosa mais, já não liga tanto, né? Você vê que quem fica realmente cuidando e levantando é sempre a senhora no marido, né? No senhor, no vô lá. Então as mudanças de papéis acontecem com o decorrer da idade biológica, por conta dessa polaridade. Então, a gente... E por que acontece essa modificação hormonal também? Porque ali, essas duas pessoas, elas estão aptas agora para ter novas experiências. Elas não estão tão envolvidas, por exemplo, com a parte sexual. Então, uma mulher, quando ela diminui o libido dela, que ela às vezes é forçada para ter mais libido, na verdade, ela está tendo uma independência. Né? Olha que interessante, uma nova visão. Ela agora é capaz de ter novas experiências. É aquela senhora, por exemplo, que fica viúva e ela vai passear, não quer pensar em sexo, ela não quer pensar em relação. Ela quer pensar em novas experiências. Então, olha que interessante que a biologia, ela sempre está por trás ali, alterando a sua fisiologia, modificando ali, para adaptar o ser humano ciência ao e comportamento. E pode considerar que isso é uma dança, né? Porque assim, se a gente agora trazer a evolução que a humanidade está sofrendo,
né, tá sofrendo, né, tá tendo, a gente vai levar em consideração essa dança que a Paula falou. O masculino e o feminino, eles precisam estar em constante movimento e equilíbrio. E o equilíbrio, as pessoas têm uma noção um pouco diferente de achar que o equilíbrio é o ponto parado no meio, e não é. Legal. Se a gente pegar aqui um equilibrista na corda bamba, ele está o tempo todo balançando para poder manter o equilíbrio, esse é o equilíbrio. A gente vai estar o tempo todo oscilando. E agora, com essa nova era que a gente está entrando, é importante a gente trazer o que a Paula falou. O homem, ele precisa entender que ele precisa trazer o lado feminino dele mais à tona. Assim como a mulher que precisou buscar muito masculino para se erguer, ela também precisa mostrar para esse homem esse lado feminino. Então, ela não tem que chegar chegando nos lugares com a energia masculina. Ela tem que chegar chegando com a energia feminina. Para mostrar para ele que eles precisam trazer para a feminina. Porque ela que foi buscar o masculino para poder ser reconhecida. Levantou a mão e isso foi fundamental. Se não tivesse ocorrido isso, né, a gente fala da polaridade, né? Eu preciso ir lá para o polo para eu entender qual que é o outro lado, para eu depois vir encontrar o equilíbrio. Às vezes precisa ser mais extremo, né? Exatamente. E agora a gente precisa trazer, a gente não pode permanecer lá. Sim. Então, a nova era, ela está pedindo esse equilíbrio, ela está pedindo essa dança mais evolutiva para a gente talvez sair um pouco desses senhorios que você falou aí, né, que a gente presenciou, porque agora está mudando. Sim, agora exatamente. Talvez eu vou me estender a minha faixa etária, então meu libido agora vai acabava com 60, com 70, agora vai acabar com 90. Você tá entendendo? É outra. É outra, porque eu vou estar evoluindo e esse é o processo de evolução do planeta. Exato, né? Exatamente. Então a gente vai se adaptando a isso. Então é muito importante a gente sempre ter isso na cabeça e na consciência. Cara, fantástico o podcast, foi um prazerzão aqui conversar com vocês. Muito bom. Vocês aí de casa, você mulher que se interessou um pouco mais sobre esse universo, né? A gente vai fazer essa vivência presencial aqui de fora. Então deixa aqui nos comentários aqui, né, qual que é a sua dor, o que você hoje tem de conflito biológico, né? Ou seja, o que você está vivendo no seu ambiente que está te incomodando, que sintoma que você tem, que aí a gente vai tentar interpretar através desse sintoma o sentimento que você está carregando por trás disso tudo. Então, comente aqui, né, que a gente quer ir realmente ajudar mais pessoas, levar mais conhecimento. Então, gostaria demais de agradecer a Paula, o Fabiano. E então aí até a próxima. A gente agradece até aí. A próxima. Foi gente. ótimo trocar Excelente, essa pessoal. ideia.